Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem e com saúde. Na aula de robótica de hoje nós vamos trabalhar um conceito de física, que é a relação de engrenagens e o cálculo do ângulo, movimento angular e linear, né? Para isso nós vamos montar um protótipo da apostila, que é o Desafio Corrida Automobilística. Então peguem aí a apostila de vocês, Desafio Corrida Automobilística. Vocês já estão com a apostila em mãos, né? Então eu quero começar perguntando para vocês a respeito das engrenagens, que é um tema que a gente vai trabalhar bastante nessa aula. Quais são as funções das engrenagens? Elas podem aumentar ou diminuir a velocidade angular de rotação de um objeto ou alterar sua direção. Onde podemos encontrar engrenagens no nosso cotidiano? Podemos encontrá-las em máquinas industriais, câmbio, motores, bicicletas, relógios, etc. Nesses dois links que eu estou disponibilizando para vocês, vocês vão encontrar um material bastante interessante que representa bem a questão de engrenagens e polias. Continuando na nossa apostila, tem um texto assim: talvez você não perceba, mas em muitas atividades cotidianas são aplicados conceitos de física. Por exemplo, nas bicicletas temos a relação entre o tamanho das engrenagens que utilizamos e a velocidade. Sabe como ela funciona? Em uma bicicleta, a engrenagem acoplada ao pedal é a engrenagem motora e a acoplada à roda traseira é a engrenagem movida. Engrenagens são elementos mecânicos que operam em pares, imprimem rotações e torque e transmitem movimentos, proporcionando ganho de velocidade ou potência. E para sabermos o que o sistema proporcionará, precisamos primeiro entender as relações entre os dentes das engrenagens. Por exemplo, no sistema baixo, a engrenagem maior possui 24 dentes e a menor 8. Conforme esse gráfico, a engrenagem movida é a menor e a engrenagem motora a maior. Então a relação do primeiro conjunto. Sua relação de movimento é de 24 por 8, ou 3 voltas. Já nesse conjunto, sua relação de movimento é de 8 por 24, ou 0,3 voltas. Podemos associar essa relação a qualquer sistema de engrenagens, como, por exemplo, uma caixa de marchas de um veículo. Eu separei um vídeo para vocês que vai explicar muito bem esse cálculo de velocidade linear e angular, tá? Então dê uma olhadinha nesse vídeo. Teremos a relação entre a velocidade linear, que acontece ao longo de uma linha, e a velocidade angular, que acontece ao longo de uma abertura. Vou fazer uma tabela prática aqui que vai ser muito útil na hora de resolver problemas. A velocidade linear mede a velocidade com a qual eu me desloco ao longo de uma linha. Por essa razão, vai ser distância dividido pelo tempo. No sistema internacional, distância vai ser medida em metros, tempo vai ser medido em segundos, então a velocidade vai ser metros por segundo. Tranquilo? Velocidade angular vai ser o quê? Vai ser a rapidez com a qual eu me desloco ao longo de um ângulo. Então vai ser o ângulo percorrido dividido pelo tempo. Como no sistema internacional vamos medir o ângulo em radianos e o tempo em segundos, então a velocidade angular vai ser radianos por segundo. Só que essas fórmulas básicas muitas vezes são apresentadas de outra maneira. Vamos considerar o caso para uma volta completa. Então, para uma volta completa, se eu completo uma volta na circunferência, a distância percorrida vai ser igual ao comprimento da circunferência. E nós aprendemos aqui que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. O tempo para completar uma volta é chamado de período. Então, se ΔS é 2πr e ΔT é igual ao período, nós podemos substituir na equação de cima e vamos obter que a velocidade linear vai ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. E aqui, tá? Não vou escrever de novo,
Mas sempre que eu escrever velocidade linear, no sistema internacional vai estar medido em metros por segundo. Mas nós também aprendemos que o inverso do período é a frequência. Então, ali tem 2πr sobre t. Eu posso tirar o inverso de t, tá? O inverso de t vai desaparecer, e eu escrevo, então, 2π vezes o raio vezes a frequência. São completamente equivalentes, lembrando que a frequência é o inverso do período. Tranquilo? Vamos agora fazer a mesma coisa para o caso angular. No caso angular, para uma volta completa, o ângulo total, quando uma volta é completada, nós estabelecemos aqui que é 2π radianos. 2π radianos é o ângulo para uma volta completa. E o tempo para completar essa uma volta também é chamado de período. Substituindo isso, nós obtemos o seguinte. Então, a velocidade angular vai ser 2π, que é o ângulo percorrido para uma volta, dividido pelo período, que é o tempo necessário para completar uma volta. Beleza? Agora, de novo aqui, ó, eu tenho um período aqui embaixo. O inverso do período é a frequência. Se o inverso do período é a frequência, eu posso reescrever essa equação, escrevendo que ômega é 2π vezes a frequência. Eu tirei o inverso do período e escrevi a frequência no lugar. Agora, nós vamos comparar a expressão da velocidade linear com a velocidade angular. Compara as duas. Olha para elas. Qual a diferença entre as duas? Observe que na velocidade linear aparece o raio e na angular o raio não aparece. Então, nossa conclusão óbvia é que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, eu posso escrever assim, V é igual a ômega vezes R, onde ômega é a velocidade angular. Ora, se V é igual a ômega vezes R, então ômega vai ser igual a V dividido por R. Então, se eu quero obter a velocidade angular, basta que eu pegue a velocidade linear e divida pelo raio. Tá? Isso aqui acaba sendo um macete que os professores ensinam aos alunos, que toda vez que você quer obter a grandeza que é linear, você pega a grandeza angular e multiplica pelo raio. Sempre que você quer obter a grandeza angular, você pega a linear e divide pelo raio. Você pode decorar essas coisas, mas acho que é desnecessário se você sabe de onde a sequência está vindo. E eu sempre recomendo que você saiba de onde está vindo a sequência. Professor, qual das fórmulas eu uso? Depende do problema. Se ele te der diretamente ângulo e tempo, use a primeira. Se ele te der apenas o período, provavelmente vai sair por aqui. Se ele te der a frequência, a de cá. Se ele te der a velocidade angular, a de cá. Vai depender dos dados da questão que vai definir qual é a fórmula que você usa. Então, guarda esta tabela aí, porque ela vai ser útil na nossa resolução de exercícios. Quando retornarmos à aula presencial, a respeito da aula de hoje, cada equipe terá que montar um protótipo, né? Eu montei esse protótipo aqui, porque é um protótipo para disputar uma corrida automobilística, né? Então vocês vão formar uma equipe e construir um carro. Eu montei esse protótipo aqui, que utiliza um sistema de engrenagem também, na motora uma grande e na movida uma pequena, né? E como a relação, você tem que colocar o motor para girar ao contrário, para que o carro ande para frente. Então, o motor gira para trás e a roda gira para frente, tá certo? Então eu coloquei algumas marchas, né? Que ele vai ter um tempo de espera para dar. Certo? Então ele foi pulando gradativamente as marchas, né? Então vocês perceberam que ele foi pulando as marchas, né? Apesar de ele ter apenas um conjunto de engrenagens, na programação eu fui aumentando a potência que foi colocada no motor. Então a primeira em 25%, a segunda com 50%, a terceira com 75% e a última marcha com 100% da potência do motor. Tá certo?
Então vocês terão que montar um protótipo, vocês vão ter que escolher a melhor relação entre engrenagem movida e motora, né? Podem usar mais de um conjunto de engrenagens a fim de aumentar a potência, né? Então vocês terão que desenvolver aqui um carro de corrida. Esse é o desafio da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.